Jesus é bom, irmãos, o tempo todo. Aleluia. Queria te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 37, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Gênesis, capítulo de número 37, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Quem encontrou, por bondade, coloca-se de pé, para estar assim fazendo menção da palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A igreja pode repetir o versículo de número 3? Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, domingo, mais um domingo abençoado na presença do Senhor, e estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, e sempre quando eu recebo a oportunidade de apresentar a palavra ao Senhor, eu me preocupo muito para que a inspiração seja dele, para que a palavra que seja liberada seja dele, e por isso, às vezes, eu me coloco em um certo aperto. A irmã Isa, às vezes, momentos antes da ministração, ela fala, e aí? Já tem a palavra? Aí eu falei, ainda não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, essa preocupação, ela é plausível, porque quando estamos no altar, quando estamos na presença do Senhor, e a gente precisa liberar uma palavra, tem que ser da parte dele. Amém? Amém. E algumas vezes, pastor Valdeir, eu tenho buscado ao Senhor, e ele fica em silêncio. Às vezes a gente busca, ele fica em silêncio. E o Senhor, ele tem me mostrado em algumas situações que eu fico vislumbrado, porque o Senhor, ele mostra algumas coisas, e depois ele revela o porquê tem mostrado. Hoje pela manhã, na EBD, eu estava ali sentadinho, no terceiro banco, irmã Yara. E eu fechei os olhos ao Senhor, fechei os olhos, estava na oração, e eu fiquei sem entender, porque o Senhor me mostrava, eu estava sentado, e tinha um fio ligado, longe, e esse fio incomodava, eu tentava tirar, tentava se desvincular desse fio, e o fio não saía. Falei, meu Deus, misericórdia, o que é isso? Aí eu olhei mais acima e vi algo muito claro, e esse fio, que quando eu olhei bem de perto era um ramo, que estava ligado à videira, estava ligado a uma árvore. Aí eu lembrei, Moisés, da campanha, é tempo de frutificar. E aí veio uma voz ao meu coração e falou, é tempo de frutificar no Sagrada Família. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos fazer menção hoje na história de José. E a história de José, ela pode ser parecida com a história que você já conhece. Pode ser parecida com a sua história. Ela pode sim ser parecida com a sua caminhada. A história pode ser
muito próxima daquilo que você vivenciou, daquilo que você viveu, daquilo que, quando você não tem intimidade, quando você não tem proximidade, você não tem como revelar, não tem como contar. A história de José é uma história que ela fala muito ao meu coração e creio que ela fala muito ao teu coração. Porque eu peço muito direcionamento da parte de Deus para não vir falar apenas uma história, mas para falar aquilo de necessidade que tenha para com seu povo. Quem nunca passou por uma calúnia no nosso meio? Quem nunca passou por uma decepção no nosso meio, nessa caminhada cristã? Quem nunca recebeu uma afronta da parte de alguém? Eu creio que o Senhor ele vai falar com você essa noite. Eu creio que o Senhor vai se revelar para você essa noite. Eu creio que ele vai mudar alguns bloqueios que você ficou no meio da chamada, no meio da caminhada. E o olhar do Senhor para conosco é um olhar maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor te olha, mesmo quando conspiram contra você, irmão Milton, e ele vai lá, no meio da tormenta, e guarda no meio da tormenta. Ele dá livramento quando o laço ele está armado. Você pisou no meio do laço e o inimigo fala, vou eu laçar ele, laçar ela. E o Senhor, do nada, ele faz você levantar o pé e o laço, aleluia, não conseguiu te atingir. Então a palavra do Senhor ao nosso coração é uma palavra que quando ela é liberada do altar, quando ela é liberada e é da parte do Senhor, ela comunica ao nosso coração e fala conosco e faz nos lembrar de toda calúnia, faz nos lembrar em todo momento que tentaram nos diminuir, e faz lembrar do momento que olharam com indiferença, e faz lembrar do momento de aperto de aflições. Ele faz lembrar. É por isso que, por vezes, quando estamos caminhando com a palavra do Senhor, eu sempre gosto de falar para redobrar atenção. Eu sempre gosto de falar para ficar ligado no trono, porque do trono sai virtude. Porque às vezes o Senhor está falando ao teu coração e às vezes ficamos meio desapercebidos. Às vezes o Senhor quer nos estreitar um pouco, e é verdade que por muitas vezes o Senhor usa da sua palavra para nos exortar. Mas eu quero te dizer essa manhã que o Senhor, ele nunca vai puxar o seu tapete. O Senhor nunca vai fazer algo com injustiça na tua direção. Mas quer saber uma verdade da parte de Deus? Deus, ele é Deus que ele pode sim balançar o tapete. Louvado seja o Senhor. E balançando o tapete, sabe o que é que o Senhor faz? Ele traz tudo que está oculto e traz à tona. O Senhor traz tudo que está oculto a olhos nus. O Senhor coloca tudo que está público, sabe por quê? Porque às vezes ele quer revelar quem padece por amor a ele. Ele quer revelar quem sofre pelo evangelho da cruz. Ele quer revelar, às vezes, quem é e quem não é. O Senhor, ele tem prazer, sim, quando vê o seu filho na caminhada, às vezes mesmo sofrendo, mas seguindo e caminhando, porque sabe o alvo para o qual está caminhando, está indo. Aleluia! E há um tempo, irmãos, eu não sei se você está percebendo os noticiários, não sei se você está percebendo a conjuntura, que o Senhor está tirando máscaras. O Senhor está revelando assim, de forma transparente e plena. O Senhor está mostrando a intenção e o desejo do coração. E para isso a minha oração é, Senhor, jamais retire de mim o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada, eu abro um parêntese aqui, é quando Sansão, no auge da sua força, que ele vai buscar a força, que ele vai buscar a unção, que ele vai buscar o poder, e ele vê que o Senhor não estava mais com ele. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olha para cá. Quando você estiver na presença de Jeová sendo exprimido, só peço uma coisa, Senhor, não retira de mim, Senhor, aleluia, a tua presença. Quando você está sendo espremido, que a ansiedade você não está conseguindo mais controlar,
quando aquelas dores, louvado seja o nome do Senhor, quer te assolar, a palavra para você essa noite é: peça a Deus, jamais retire o teu espírito de mim. Aleluia. Porque quem conhece a sala do trono sabe que você pode até ter chamado na parte do Senhor, você pode até ser capacitado por Deus, mas se Ele tirar suas mãos, aleluia, nós vamos perecer, porque quem somos de nós na mão de um Deus irado? Aleluia, glória, glória seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto, nós entendemos que a Bíblia diz que Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. E eu queria chamar a tua atenção essa noite, por quê? Porque o Senhor, Ele libera dons no nosso meio. O Senhor libera capacitações no nosso meio. E nada melhor, irmãos, do que eu me aproximar de alguns irmãos aqui do recinto e perceber como o Senhor tem dado dom. Mas eu fico às vezes abismado, por quê? Porque ele ainda não conhece o seu dom. Ele ainda não entende para aquilo que foi chamado. Então o Senhor dá dons, mas o Senhor também revela os dons que foi dado. O Senhor, Ele capacita, mas essa capacitação é para usar na obra dEle. O Senhor coloca benefícios para com os seus, mas esses benefícios, eles jamais podem ser guardados. A irmã Isabel entende que quando a gente tem chamado do Senhor, a gente tenta fugir de todas as formas. Lembra a história do pastor Vadei? Não vou me alongar. Tenta fugir de todas as formas, mas sabe de uma, irmão? Ele não consegue. Ele tenta fugir, mas o Senhor, como um anzol, Ele vai lá e pesca. Você pode vir por espontaneidade, ou você pode aguardar o Senhor puxar. Quer um conselho? Vai com liberalidade. Vai na espontaneidade. Porque se o Senhor puxar, vai doer. Se o Senhor puxar, a gente treme. Aleluia. Então, todo mundo, pelo qual tem chamado, todo mundo, eu vou falar mais no particular agora, que tem algo especial da parte do Senhor. E quando eu falo de algo especial da parte do Senhor, eu quero te falar que sim, você sabe. Porque tem dons e tem dons diferenciados. E não vem para cá me dizer que é só pregar ou cantar. Porque Dorcas não cantava e não pregava. Eu estou me aproximando de pessoas aqui no Sagrada Família que têm um dom de ajudar pessoas, tem um dom de ver aonde ninguém consegue ver. Ela se aproxima e ajuda. Tem irmãos aqui no Sagrada Família que tem um dom da intercessão, que coloca o joelho no chão e ora. E tem um mistério nisso aí. Deus, Ele revela os seus segredos para quem ora. Deus revela a sua senha para quem ora. Deus revela os seus mistérios, quem passa tempo com Ele. Deus, Ele passa, aleluia, a senha para quem busca Ele. Irmãos, outra verdade. O Senhor tem princípios. O Senhor tem atribuições e é um Senhor que sonda o coração. Então, quando há inverdade, quando há obscuro, o Senhor não se revela. Porque é impossível ferir o caráter de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, Ele está acima, aleluia. E o pai dá a túnica a José. Olha que coisa, a túnica não cabia em ninguém. Se tentar mudar a direção, não vai caber. Já viu isso? Às vezes pode cantar o mesmo louvor, mas quando você canta, às vezes vai pregar a mesma mensagem, mas quando você prega, às vezes vai evangelizar um grupo, mas quando você para e fala,
A palavra tem poder. A pessoa fica lá, aleluia, sem querer vir, mas quando para no portão, ela vai, né, irmão Alexandre? Comunicando com os santos. Ela vai, aleluia, revelando o que está incomodando. Ela vai falando das suas dificuldades e você fica meio sem entender. Porque é uma verdade que às vezes estamos longe, mas parece que estamos perto. Às vezes tem pessoas que estão a 2.000 quilômetros daqui, e você liga e você revela o seu segredo. E às vezes tem pessoas que você está próximo todo o dia, todo momento, e você não consegue distribuir o segredo, contar na intimidade, contar a fragilidade. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que há um segredo da parte do Senhor para ser revelado àqueles que os buscam. Há um segredo da parte do Senhor para ser revelado para quem está em espírito e em verdade com Ele. E todo esse ambiente na vida de José, toda essa conspiração na vida de José, todo esse momento impróprio na vida de José, ou você pensa que você não entendia como os irmãos de José olhavam José? Quando José ele chegou e contou o sonho para aqueles irmãos, e os irmãos olharam para José no intuito de matá-lo, de tirá-lo da posição, de falar, José não, ele é o mais novo, vamos dar um jeito. E o Senhor percebendo, se aproximando e vendo de perto. Até que se levantaram e falaram, vamos matá-lo. E Rubens, matá-lo não, vamos jogá-lo na cisterna. Porque jogando na cisterna, a gente resolve. Não precisa matar, a gente vai jogar na cisterna. Porque se a gente matar e alguém ver, a nossa mão vai ficar como mãos que não são inocentes. Vamos dar um jeitinho e vamos tirar da posição, porque se a gente planejar, a gente vai conseguir. Aí o Senhor, ele chegando de perto, ele pode chegar e falar, não, jogar na cisterna eu deixo, mas dentro da cisterna eu guardo. Pode jogar na cisterna, mas dentro da cisterna eu cuido. A cisterna, ela pode até vazia, mas José não estava vazio. José estava cheio do Espírito de Deus. E estando com o Espírito de Deus faz toda a diferença. Por quê? José viu que estava conspirando. José viu que era emboscada. José viu que poderia ser algo que poderia destruir para sempre. Mas olha, José era obediente. Tem firmeza e tem propósito naqueles que são obedientes na presença do Senhor. E José era obediente. José falou, não, vou passar por tudo isso, mas meu pai pediu para ir lá, falar, verificar o que os irmãos estavam fazendo, então eu vou fazer, vai ser feito. José é obediente. Mas mesmo sendo obediente, e às vezes fazendo cara de bobo ou de boba, a gente entende o que está acontecendo. José, pastor, ele entendia o que é que estava acontecendo. Ao mundo, as situações que acontecem à sua volta, você entende, irmão. Nada melhor do que estarmos à mesa, porque a mesa revela olhares. Na mesa revela caráter. Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Ninguém consegue enganar o tempo todo. Ninguém consegue ficar de sorriso o tempo todo. Uma hora ele se revela a você. E nesse momento José estava no poço, na cisterna. Mas só que eles não esperavam que a mão do Senhor estava sobre José. A mão do Senhor estava sobre José. Aleluia. Aí os irmãos pensaram, os ismaelitas vão pegar José. Aleluia. E vão levar e vão acabar com José. Vai ser escravo e vai morrer escravo. Eu vou colocar as mãos e vou derrubar, vou destruir. Porque muitas vezes, essa palavra que o inimigo libera a seu favor, ele vai direcionar e a gente vai conseguir destruir. Vou direcionar pessoas para afrontar de tamanha coisa que vai sair correndo como louca, que vai sair correndo como louco. Só que eles esqueceram que as mãos do Senhor estavam sobre José. Assim como está sobre a sua vida, irmão. E o que eu acho interessante é que
tentavam empurrar José para o problema, tentavam esquecer de José, tentavam colocar José sozinho. Mas a Bíblia diz que onde José chegava, o Senhor colocava as mãos e prosperava. Aonde José chegava, o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. E esse Espírito de Deus sobre a sua vida faz toda a diferença. Por isso que a minha oração é: não retires de mim, Senhor, a tua presença. Eu sou falho e pecador, mas não retires de mim, Senhor, a tua presença. Chegando na casa de Potifar, irmão Alexandre, vai ser banido, vai ser humilhado. Só que José colocou a mão e prosperou. E todo líder sabe. Todo líder sabe. Aquelas pessoas que têm capacitação e chamada da parte de Deus. É algo que não consegue, né, pastor Valdeir, ficar obscuro. Nós sabemos. A gente vê os dons que foram distribuídos. A gente vê fragilidades e competências. Mas a gente entende que não tem para onde correr. Quando Deus chamou, Ele coloca, aleluia, na posição. E quando o Senhor coloca aquele, aleluia, na posição, o Senhor é com ele. Então, quando você vai liderar alguma coisa, quando o Senhor é sobre você, é muito fácil de ser visto. É visível, é palpável. E Potifar, ele observa José e fala: não, eu vou ter que aumentar mais o grau de José. Eu vou ter que colocar mais responsabilidade sobre José. Eu vou dar administração sobre José. E Potifar criou uma confiança tão grande em José, mas tão grande em José, ele criou uma confiança tão grande, que ele colocou para administrar. Irmãos, só uma pessoa de confiança para a gente colocar alguma coisa para administrar. Só uma pessoa de confiança para a gente dar, às vezes, um cargo, um chamado, algo de importância para administrar. Não tem jeito. É algo de importância. A gente não vai dar algo de importância a qualquer pessoa. Mas a astúcia do inimigo é tão grande, irmão. Porque é chegado o momento que José é confrontado pela esposa de Potifar. Mas é confrontado de tal modo que não está escrito. Mas eu percebo que José estava envolvido. Estava envolvido porque ela conseguiu tirar a capa, conseguiu tirar a vestimenta. E ninguém consegue tirar a roupa de um dia para a noite. De um segundo, de fração de segundos. Então José estava envolvido. E a palavra é: se você tem se envolvido em algumas áreas da sua vida, que você percebe que o Senhor não está, é tempo de entender que a decisão é sua. É tempo de entender que a consequência ela vem. É tempo de entender que ainda pode ser reparado. É tempo de entender que a presença ainda continua contigo. É tempo de entender que a porção dobrada que caiu sobre os seus ombros ainda funciona. Não seja igual a Sansão. Não passa a sua senha da Dalila. Não seja igual a Sansão. Não revela os segredos do teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nesse momento, irmão Francisco, às vezes eu leio a Bíblia e eu falei, mas Potifar, era para você ter colocado a mulher, Potifar. Nada acontece por acaso, tudo tem um histórico. Ninguém se levanta do nada e faz e acontece. Pega o histórico, Potifar. Não sei qual foi o propósito, mas Potifar, retrata ela, Potifar. Entenda que você tem propósito, Potifar. E Potifar, ele se abaixa e se rende à mentira, à calúnia. E se você lê, você entende que ali o projeto era para matar José. Só que mais uma vez o Senhor guarda e leva para a prisão. O Senhor guarda e leva para a prisão. Sabe de uma coisa que eu queria falar ao teu coração? Em alguns momentos, o Senhor nos coloca na posição
de estarmos em lugares que não queríamos, em tais cenários que não queríamos estar. Acontecem situações que nós nos atribulamos, ficamos angustiados, ficamos tristes. Mas a verdade da parte de Deus é que nesses momentos o Senhor tem te guardado. Às vezes você queria que abrisse uma porta e o Senhor fecha. Às vezes você queria alguma coisa tanto e o Senhor fecha. É o Senhor te guardando porque Ele consegue ver o além. É o Senhor te guardando porque Ele conhece o teu futuro, Ele conhece a tua jornada, Ele conhece daquilo que tu é capaz de fazer, Ele conhece o teu coração. Então ele entendeu que José não poderia ficar nem mais um segundo ali. Aí quando ele entende que não pode ficar nem um segundo ali, nem sempre o Senhor tira, é porque está amaldiçoado. Às vezes o Senhor tira para dar livramento, dar o escape, dar o refrigério. E o Senhor coloca na prisão, porta fechada, lugar estranho. Mas mesmo no lugar fechado, mesmo no lugar de escuridão, mesmo no lugar de prisão, num calabouço, o Senhor dá a chave. Olha aí, irmão Pedro, o Senhor dá a chave. O Senhor dá a administração. O Senhor coloca amigos ali para compartilhar, para conversar. Aleluia. Você já percebeu que na sua caminhada o Senhor nunca te deixou só? Sempre Ele levanta alguém. Às vezes você fala assim, não tenho amigo nenhum. Mas o Senhor te faz lembrar os amigos. Às vezes você está passando por uma tribulação tão grande e falando, mas eu não posso confiar em ninguém. Aí o Senhor manda alguém que vai lá, aleluia, pega na tua mão e começa a contar segredos e começa a entender que é de confiança. E quando você pensa que não, você fala, o Senhor mandou para estar próximo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, dentro daquela prisão, irmãos, eu te falo, qual foi a atitude de José? O problema de muita gente é porque não sabe lidar quando está dentro da prisão. O problema de muita gente é que não sabe lidar quando está com a porta fechada. Às vezes a bênção está como a de Agar, bem pertinho dela. O que está faltando é abrir os olhos, bem pertinho dela. O que está faltando, aleluia, é verificar, aleluia, o que precisa ser mudado. O que precisa, aleluia, é colocar a casa em ordem. Só isso. Foi maravilhoso, né, Jesus? Aleluia. Porque às vezes a gente quer culpar muita gente. Já percebeu? A gente, se pudesse, irmão Lucas, a gente culpava todo mundo. Mas na porta do meu quarto tem um espelho grande que quando eu chego na porta, eu falo, Jesus, aleluia, primeiro eu tenho que olhar para mim, primeiro tem que ser comigo. A transformação começa de dentro para fora. Aquilo que tem que ser mudado, louvado o Senhor, muda. Porque a bênção já está preparada, irmão. Já está pronta, irmã Dani. Aleluia. Mas o sonhador orava. Por que eu sei que ele orava? Porque o Senhor falava com ele. E ele decifrava sonhos. Eu fico maravilhado com a história de José, viu? Porque ele pegou uma intimidade tão grande. Irmão, fala a verdade. Fala para mim. Você conta seu sonho a todo mundo? O desejo do teu coração, o mais alto desejo, você conta a todo mundo? Mas o povo confiava tanto em José, que se apresentava em José e contava os sonhos. Chegava para José e contava a intimidade. E estavam ali o copeiro e o padeiro. Resumindo, para a gente correr na mensagem. Eles contam um sonho para José. E José fala, ao terceiro dia, padeiro, vai morrer. Copeiro, vai viver. Vai ser reintegrado. Mas lembra de mim quando tu chegar lá. Lembra de mim quando tu for honrado. A gente caminhou junto, a gente teve tanto projeto junto, nos ajudamos tanto, mas quando chegar lá, lembra de mim. Ei, irmão, você já foi decepcionado por alguém?
Você já foi decepcionado por alguém? Se a gente fosse escrever a história, a gente fazia um livro. Se fôssemos escrever a história, né, irmão Leandro? Fazíamos um livro, não é assim? Não é assim, irmã Isabel? Se a gente for escrever uma história, a gente fazia quantos livros? Aleluia. Mas o Senhor fechou o coração do copeiro. E o copeiro não falou de José, não ajudou José, não tentou levantar José, não chegou José. Podia chegar lá e falar: Zé, vamos comigo. Faraó mandou te chamar. É tempo de bonança agora, Zé, vamos. O copeiro ficou. Mais uma verdade. Quantas e quantas vezes nós nos calamos diante dos propósitos do Senhor? Há tempo de falar e nós se calamos. É tempo de agir e nós refutamos. A gente pensa 2, 3, 4, 5 e o Senhor vai falando, o Senhor vai ministrando. E como em círculos nós andamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é o Senhor que cria situações para que o propósito dele seja estabelecido na terra. Às vezes você pensa que não vai chegar, que você é improvável, mas os planos do Senhor jamais serão frustrados sobre a tua vida. E olha que coincidência, o faraó tem um sonho, e chama cartomante, chama os adivinhadores, chama todo mundo e ninguém consegue resolver. Você já percebeu que tem problemas, pastor Valdeir, que chega nas nossas mãos, e que a gente pede conselho, a gente pede ajuda a um, pede ajuda a outro, mas ninguém consegue resolver? Tem situações que chegam à nossa vida que a gente não consegue. Aleluia. Você já passou por isso? A gente não consegue com a nossa força. A gente não consegue quando a gente coloca a nossa força no vizinho do lado, quando coloca a força no terceiro ou no quarto. Mas se a gente fizer uma reflexão da nossa caminhada até hoje, a gente vai entender que o Senhor colocou sempre pessoas para nos ajudar. O Senhor sempre colocou pessoas para estender a mão. O Senhor nunca nos deixou enganado. E na vida de José, irmãos, não foi diferente. Faraó, ele tem um sonho. E aquele sonho ninguém consegue revelar. Aí chegou o momento que o copeiro, irmão Lucas, chega e fala: não, aí não tem como. Fui agora de tal forma que eu vou ter que falar de José. Tem experiências que nós passamos que elas se refletem no dia das decisões. Tem erros que estamos fazendo que o Senhor vai nos confrontando no cotidiano e no dia a dia para falar: não, meu servo, não é por aqui. Não, minha serva, não é por ali. E as experiências com Deus são tão grandes que o copeiro não conseguiu se calar. Irmã Liliane, o copeiro não conseguiu se calar. A pessoa de confiança não conseguiu se calar. A pessoa que provava a bebida ao rei, que provava a comida do rei, a pessoa que tinha importância no rei, não conseguiu se calar. E eu oro ao Senhor que o Senhor levante pessoas que não consigam se calar no nosso meio. Eu quero, aleluia, orar ao Senhor, que o Senhor, aleluia, ministre ao teu coração palavras, ministre ao teu coração profecias, e você não consiga se calar. Interessante que mesmo numa condição de decifrar os sonhos, de dar resposta a Faraó, quando José fica diante de Faraó, José não coloca a glória para ele.
José não diz, eu sou bom, eu que vou resolver o problema. Ele fala, não, é o Senhor, aleluia, que me ajuda. É o Senhor que revela, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz, é o Senhor que revela os propósitos. Ah, não, José, então o problema é porque eu tive um sonho, José. Vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras. José, os magros, José engole, José. Eu não consigo entender isso. E José explica. Anos de fome, de escassez. E quando eu fui ler o texto, nós entendemos que ele é trazido à posição de governador. Mas muitos falam sobre o nome, muitos falam sobre o cargo, muitos falam sobre aquilo de posição que está. Mas olha o entendimento que eu tive. A posição que José foi colocado como governador foi livrar aquelas vidas da fome. A posição de José como governador foi para cuidar de pessoas. A condição de José ter o cargo de governador foi para cuidar da sua família. Foi para cuidar dos seus. Ele liberou perdão e cuidou dos seus. Ele olhou para aquele povo e falou, não, eu vou colocar em conserva mantimentos, eu vou proteger e eu vou cuidar. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és, Senhor, maravilhoso, ó Pai, no nosso meio. Você está entendendo que o Senhor não dá propósito por acaso? Você entende que a promessa, aleluia, não é para benefício próprio? Como às vezes você pensava que ia conseguir chegar lá, e aí? Ai, querido. Você pode colocar sobre os teus pés? Eu queria convidar a irmã Dani para louvar um hino. Aleluia. E esse tempo que me resta, para a gente não... Faltam 10 minutos para as 8. Eu gostaria que a irmã Dani estivesse louvando um hino. E eu queria convidar à frente aquela pessoa que essa palavra falou ao teu coração. Talvez você precisa ser renovado. Talvez você precisa renovar a sua aliança com Cristo. Talvez você passou por alguma situação que você precisa ser renovado pelo Senhor. Eu queria te convidar aqui à frente, querido, que eu queria orar pela sua vida. Eu queria te chamar aqui à frente, louvado seja o nome do Senhor. No momento da administração, no momento desse louvor, eu queria orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.